Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal Whindeson Moraes Coach. Para você que não me conhece, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, sou coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Eu sou também, além disso, analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo trazer um autor e um livro que eu já postei aqui no canal, mas eu vou me aprofundar nesse livro. Na verdade, eu vou trazer alguns tópicos para que a gente possa estar falando sobre ele. E eu achei alguns pontos bem interessantes e aí eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. O livro de hoje é Uma Vida Sem Limites, de Nick Vujicic, né? A história dele é muito inspiradora. Tem até um documentário, um filme bem curto, de seus 20 minutos, e fala, né, de alguns pontos. Não sei se falando da vida dele, provavelmente em alguns momentos, talvez sim, mas de uma pessoa que, no caso dele, se você está vendo na foto, ele não tem braços e nem pernas. Então ele fala, o título, né, Uma Vida Sem Limites. Então, teoricamente, ele estaria limitado, mas na prática não é isso que acontece. E aí é interessante a gente pensar que a gente tem braços, pernas, olhos, e a gente se vê limitado em algumas situações da nossa vida. E uma pessoa que não tem, né, nem o braço e a perna, na mente dele não há limite. O que ele colocar como meta, ele alcança, né? E aí, dentro desse livro, eu vou trazer alguns tópicos. Tem uma parte que ele fala sobre riscos. E falar de risco, né? Ele usa a palavra tentar. Eu particularmente, na minha visão, é a visão de Whindeson Moraes. Essa palavra tentar, ela enfraquece a sua ação na hora que você decide fazer algo. Quando eu falo é a minha palavra, mas a neurociência, uma série de estudos vão nessa direção também. E até se você fizer um teste agora, você falar, eu vou fazer, eu vou tentar fazer. Esse tentar fazer, ele já sai quase uma palavra, uma força derrotada. Então eu só estou explicando essa parte porque ele tem nessa parte desse livro, ele fala tentar. E eu vou só falar com outras palavras a mesma coisa que ele está falando. Ele fala o seguinte: existe o risco de fazer e não fazer. O risco é o mesmo. O não fazer é aquela coisa que a gente pode falar. Você quer abordar uma pessoa, seja para negócio, ou você quer conhecer uma pessoa. Nesse caso, o não você já tem. Se você vai lá e aborda a pessoa, o que vier é lucro. Então, o que o livro fala? Existe um risco de fazer e existe um risco de não fazer. Ele fala que tudo é risco. A partir disso, né, a gente tem uma tendência a evitar risco ou estar em uma zona de perigo, com medo, com receio de ouvir um não, de evitar algo desconhecido.
você tem medo de perder, você tem medo de fracassar. Mas o grande ponto é você cair e levantar novamente, tantas vezes, né, forem necessárias para até você conseguir aquilo que você almeja. Então, para viver, você deve estar disposto a ampliar os seus horizontes. Para viver bem, é preciso você aprender. Uma diferença que eu sempre falo é o comando e o controle. Você não tem o controle das coisas, das situações, das pessoas, o que ela fala, o que ela deixa de falar, mas você pode estar no comando de como você age perante a situação. O livro ele traz também que existe altos e baixos, justamente porque você não tem controle de algumas coisas. E aí ele fala que concentre-se naquilo que você pode comandar. Você vai avaliar as possibilidades e você vai tomar decisões. Às vezes tem a questão da intuição, a voz do coração, para você aproveitar uma oportunidade. Aproveitar a chance de sucesso. E talvez você fracasse, talvez você vença, mas eu duvido que um dia você olhe para trás e o fato de não ter feito, né, você não vai se arrepender disso, porque você foi lá e fez. O que é interessante que ele traz aqui, que ele tem uma vida como empresário também. Ele fala que os empresários, em algum momento, ou a própria forma de ver ou de atuar, existe riscos ali embutido, né? E ele fala também que é preciso a gente ser ousado. Uma pessoa ousada, ela tá ali em uma zona de risco. E é bem interessante, ele traz tanto o risco como regras ridículas para lidar com riscos e enfrentar a vida. Eu vou pontuar alguns, que ele trouxe alguns tópicos, né? E eu achei interessante trazer para você compartilhar. E ele fala o seguinte: a primeira regra é sonde o terreno, ou seja, sonde o terreno que você está conhecendo, que você vai ou trabalhar com ele, então que você possa se aprofundar, saber mais, ter elementos, né, mais propriedade sobre esse terreno. Aí ele fala o seguinte: um antigo provérbio africano diz que ninguém verifica a profundidade de um rio com os dois pés. Se você cogita a ideia de iniciar um novo relacionamento, uma mudança para outra cidade, um emprego novo ou uma nova cor para as paredes da sala de estar, faça primeiro um teste antes da grande mudança. Então não se apresse e nem faça nada precipitado, sem antes de ser uma boa noção de como, né, aonde você está se metendo de fato. E de fato isso é algo muito sábio, né? Segundo que ele traz fique com o que você já conhece. Ele vai explicar um pouco mais. Isso abre a uma discussão boa, porque o que você já conhece é familiar. E aí eu vou trazer um pouco a visão dele, né, para que a gente entenda de fato o que ele está querendo dizer. Ele fala o seguinte: isso não quer dizer que você jamais deva tentar, aí ó, a palavra tentar, deva ter novas experiências ou conhecer pessoas novas.
simplesmente significa que pode diminuir as dificuldades e as probabilidades contrárias fazendo o dever de casa. Assim que julgar que já avaliou bem todos os aspectos de uma oportunidade e já sacou todos os prós e os contras, e aí tem confiança para dar o salto, mesmo que ainda não saiba tudo, saber o que não sabe, isso às vezes é mais do que suficiente. O que eu percebi aqui? Ele fala que você tem a tendência de querer conhecer e tal, mas você não vai conhecer tudo, né? Você não vai conhecer tudo. E da parte que você conhece, no caso o que ele traz, dependendo da profundidade, pode ser o suficiente para você ter muitos elementos para poder tomar uma decisão ou escolher. Porque se a gente for falar pela questão tome, né, decida mais pelo conhecido, né, a gente perde aquela questão do desconhecido, do novo, que pode nos levar a situações melhores e aí vai. Terceiro aqui, de olho no relógio. Muitas vezes você pode aumentar absurdamente suas chances de sucesso simplesmente por aguardar a hora certa de agir. De nada adianta abrir uma sorveteria no auge do rigor do inverno, certo, né? A primeira oferta que ele recebeu ao entrar no ramo do cinema, ele disse que não era para ele. Mas poucos meses depois surgiu um papel perfeito, a ocasião era oportuna. Às vezes a paciência pode dar bons frutos. Não tenha medo de parar para pensar. Isso me faz pensar que às vezes um medo pode te motivar a antecipar algumas decisões para você. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm medo de ficar sozinha ou sozinho. E nesse medo de ficar sozinho ou sozinha, pode tomar a decisão de casar com uma pessoa que talvez não seja o mais compatível ou adaptável ali para aquela situação. Então, aguardar a hora certa, talvez tenha esse lance de analisar um pouco mais. Acredito que não a questão do tempo, né, levar o tempo como um critério, né, mas sim, talvez valores, talvez seja o mais interessante. Ele fala o seguinte também, ouça uma segunda opinião. É importante, né, a gente buscar mais opiniões, até para você equilibrar talvez a sua opinião. Eu falo calibrar, né, em vez de equilibrar, calibrar. Ele fala o seguinte: às vezes corremos riscos maiores do que o necessário porque estamos absolutamente convencidos de que devemos fazer determinada coisa imediatamente. Se você se fragar caminhando às cegas em terreno traiçoeiro e complicado, recue alguns passos, ligue para um amigo ou mentor de confiança e peça ajuda para avaliar a situação, porque suas emoções podem estar sobrepujando o seu bom senso. Recue sempre, ele fala, né, a um tio, ao pai. Isso para ele é um sinal de sabedoria para essas pessoas, né? Então, às vezes, em algumas situações, um olhar de fora, que às vezes você está envolvido emocionalmente ali naquela situação, você não vai conseguir ver alguns pontos. Então, quando você, no caso dele, ele liga ou fala, conversa com alguém que está fora do contexto daquela história, passa
ampliar aquela situação ali, né? A enxergar novos ângulos. E depois vem prepare-se para as consequências imprevistas. Ele fala que sempre existe consequências imprevistas nas nossas ações, especialmente aquelas que são mais inovadoras, que abrem novos caminhos, ampliam o horizonte, forçam os limites. É impossível prever todas as repercussões e antever todos os desdobramentos. Então é melhor fazer é levar em consideração todos os ângulos e se preparar para o inesperado. Então, o inesperado vai acontecer. Por mais preparado que você esteja, a única certeza é que o inesperado vai acontecer. E ele traz assim a diversão absurda, né? Ele fala que sempre é a oportunidade de você se divertir com o lúdico, né? Não se levar tão a sério assim nas situações e as fazer alguns momentos, as coisas, até algumas coisas bizarras no sentido um pouco incomum. Ele cita aqui que ele, em uma das viagens dele, tem a parte das malas, né? Que quando ele está no aeroporto, né? Está no avião, as bolsas, malas descem, né? E ali naquele momento de ele pegar, antes de pegar, ele subiu ali onde tem as malas que vai passando, né? E as pessoas vão vendo, e aí até chegar as malas deles, né? Ele subiu ali e o pessoal, ele estava na África, né? E os funcionários começaram a rir e abençoando ele, enfim. Então foi divertido para ele e para as pessoas ali também, mas não deixou de pessoas, na verdade, julgá-lo, né? Talvez na questão da sanidade dele. Mas foi divertido. E uma frase, né? Na verdade ele colocou aqui algo bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala o seguinte, né? Ele trouxe as regras ridículas, né? A questão de risco. Ele fala o seguinte: se divertir absurdamente. Ele fala que a gente deve se divertir absurdamente, desafiar as expectativas e exceder os limites. Você que está assistindo esse vídeo agora e está escutando isso, eu quero que você pare um pouco e reflita sobre essas três coisas. Principalmente a última, que é, na verdade, o ponto-chave desse livro, da vida desse autor: exceder limites. O que eu vejo na prática? Muitas pessoas, elas estão excessivamente preocupadas com elas mesmas. Elas estão preocupadas e pensando o tempo todo nos limites que elas supostamente têm. Quando eu digo para você que está me assistindo, o que a gente olha, a nossa percepção sempre está abaixo do que realmente a gente é capaz, a gente sempre precisa puxar essa régua para cima. Se a gente está se olhando no espelho e a gente por algum motivo se acha feio, esse feio é um desconto que você precisa dar. Provavelmente você está mais bonito do que você está falando, entendeu? Então essa percepção
que sempre a gente vai olhar um pouco menos do que realmente é, um pouco mais negativo do que realmente é positivamente. Então essas palavras, né, divertir absurdamente, desafiar as expectativas, que vai cair nisso que eu estou falando, e exceder os limites. O exceder o limite, a gente está sempre numa zona ali de risco, de perigo, mas é um perigo saudável. É preciso a gente estar sempre revendo esses limites para poder crescer. Possa ser, o que eu estou falando aqui pode ser um nível um pouco mais profundo, talvez para você que está ouvindo isso pela primeira vez. Mas se você conseguir absorver isso da melhor forma possível, isso pode dar uma virada de chave na sua mente e na sua vida. Então, exceda esses limites. O que você acha que pode, você pode mais um pouco. Fica a dica aí para você. Meu incentivo é que você leia esse livro. O objetivo dessa série de livros e autores que eu estou fazendo é para que você realmente trabalhe a sua parte cognitiva, né, que é 15% em termos de uma mudança, e tem os 85% que é a parte emocional. Como é que você trabalha a parte emocional? De fato, terapia, processo de coaching. Caso você queira tirar dúvidas sobre isso, manda mensagem no direct ou deixa nos comentários aqui no YouTube. As duas partes são importantes. Ler todos os dias, criar o hábito da leitura e poder, né, tá tendo acesso a conteúdo de relevância. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, compartilhe. Se você é novo no canal, se inscreve no canal. Crescer e contribuir foi a minha missão por criar esse canal, e que você esteja junto comigo nessa jornada do crescimento, jornada do autoconhecimento. Eu vou pegar nas tuas mãos e eu não vou soltar, só se você quiser soltar da minha mão. Esteja comigo nessa jornada, crescer e contribuir. Vamos nessa. Fica com Deus, um forte abraço, até mais.